tema para vocês que eu não sabia nem o que eu ia falar quando pediram para fazer a palestra. Aí vendo mais ou menos o que está acontecendo no nosso mundo, né? Não só aqui no nosso Brasil, eu disse, vamos falar dos sinais dos tempos. E até então nem a segunda enchente tinha dado aqui na região de Rio do Sul e outras cidades. Aí eu fui preparar o tema, né, para que a gente possa compreender e tentar entender o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Né? São as perguntas que a gente faz. Por que eu estou aqui? O que está acontecendo? E como a gente está realmente vivendo um momento de transição planetária, passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, a humanidade vai passar por mudanças. E essas mudanças, elas são necessárias, elas fazem parte da lei do progresso. Né? Então, através da lei do progresso, o mundo de provas e expiações vai deixar de existir, virá um mundo de regeneração e virá uma nova era para o planeta Terra. Né? E que venha uma sociedade mais feliz, mais justa, mais pacífica, mais amorosa, mais fraterna. É o que a gente espera, porque se olharmos ainda em volta, parece que o mundo está realmente em ebulição. O que nós vemos aqui? Formação das nuvens que provavelmente serão tornados gigantesco, um vulcão entrando em erupção, uma tsunami, essa foi no Japão, e aqui como se fossem bombas sendo atiradas numa bela cidade. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. O que vocês acham? Nós não estamos vivenciando isso ao mesmo tempo? Somos constantemente bombardeados por notícias nesse sentido. Antigamente parecia que isso só existia lá do outro lado do planeta, tsunami, era uma coisa que a gente mal e mal ouvia falar. Aí vieram gigantescas tsunamis a partir do ano 2004, por diante, que nós temos conhecimento. E agora, recentemente, aqui, o nosso litoral, né, uma onda invadiu lá a Laguna, aquela região de lá. Um vulcão que entrou agora recentemente em erupção em vários pontos do planeta. Então tudo isso faz com que a gente realmente comece a se fechar. E o nosso próprio Brasil está vivenciando sensações climáticas extremas, né? Muita chuva aqui no sul, seca, queimadas na região norte e nordeste com muito calor. Então estamos vivendo coisas muito intensas que a gente achava que isso seria, sei lá, num futuro distante, quem sabe, um dia. E hoje nós estamos no meio disso tudo. E aí? É o fim do nosso planeta? E por que nós estamos passando por tudo isso? E vem os porquês, todo mundo pergunta os porquês, né? Nós sabemos que há muitos e muitos bilhões de anos a Terra não existia nem o nosso sistema solar, mas já havia outros sóis iluminando o nosso grande universo. Planetas que davam vida e existência a uma imensidão de seres que nos precederam, nos antecederam. Então, o antes e depois de nós
está a nossa eternidade. E para poder compreender as mazelas da nossa sociedade, o que estamos vivendo até o presente momento, e quando nós entendermos quem foram os povos que contribuíram na formação, no desenvolvimento, na construção do nosso planeta Terra, nós vamos encontrar respostas para muitas das nossas perguntas. E a caminhada nossa, do homem, o seu processo evolutivo tem sido realmente longo, difícil. E para atingir o complexo das suas perfeições biológicas no nosso planeta, o que nós tivemos? Nós tivemos o auxílio de espíritos que foram exilados de um mundo melhor para o nosso planeta. Espíritos esses que se convencionou chamar de componentes da raça adâmica e que foram, de tempos em tempos, enviados para as sombras e para regiões selvagens da Terra. Então, para a formação e o desenvolvimento desses povos que vieram para o nosso planeta, os povos que aqui habitam, nós tivemos a contribuição de 6 grandiosas raças. 2 que já estavam aqui e 4 que vieram degradadas de outro planeta. E por que o degredo? Por que eles foram degradados? Por qual razão Deus permite que corações sejam separados, que entes queridos sejam separados, e que seres que conseguiram um nível, tamanho de evolução espiritual, artística, intelectual, e foram degradados para um planeta tão distante e que ainda engatinhava na fase primitiva. Aí, uma das explicações, que mesmo caindo, Deus nunca tira a oportunidade de estender a mão. Mesmo os que caem não estão impedidos de ajudar, e não há ninguém tão inferior que não possa exercer e praticar o bem. Lembrando que imigrações e imigrações de espíritos entre os planos físico e espiritual e entre os diversos mundos habitados constituem uma lei universal, instrumento divino para se fazer cumprir a lei do progresso na criação. E os povos que vieram para o nosso planeta, em mais um momento de transição, nós os conhecemos como os exilados de capela, que é um grupo de capelinos que tinham grandes avanços tecnológicos, grandes conhecimentos na sua intelectualidade, mas eles não acompanharam a evolução moral do planeta em que eles viviam. E essa civilização, este grupo de espírito, era nada mais do que 25 bilhões que teriam sido banidos para o planeta Terra. 25 bilhões. Bilhões. E esses espíritos, eles vieram da constelação do Cocheiro, que apresenta uma grande estrela que recebeu o nome de Cabra ou Capela. A constelação é formada por um grupo de várias estrelas com grandezas diferentes, entre as quais se encontra a Capela, que é de primeira grandeza,
ou seja, a alfa da constelação. Aqui eles mostram, elas são tão juntas, essas estrelas, que os astrônomos tiveram dificuldade para identificar que elas eram separadas. Elas são muito próximas, então parecia uma única estrela, mas existe a divisão. De acordo com os astrônomos, Capella é um sistema estelar quádruplo e está situada no hemisfério boreal e limitada pelas constelações da Girafa, Perseu e Lince. E quanto ao zodíaco, sua posição é entre Gêmeos e Touro. Então aqui tem desenho de onde está Capella e as outras que o circundam. Para ter uma ideia, que está o Monte Everest no céu, para a gente identificar essa constelação. E segundo o Espiritismo, um dos planetas do sistema de Capella conquistou o máximo de seus ciclos evolutivos há vários milênios. Então, um desses planetas aqui já conseguiu o máximo de evolução. Para a gente poder compreender de onde vieram esses espíritos do nosso planeta, que são vários, com vários tipos de civilizações e de grau evolutivo. E os primeiros exilados de Capella, eles chegaram antes do Homo sapiens e em condições bastante precárias. E assim eles puderam se lapidar aos poucos. Então, eles vieram para impulsionar o desenvolvimento da raça humana. E é através da queda de 4 desses agrupamentos que a Terra vai atingir o seu ápice até os dias atuais. Vamos lá. Quais são as 2 raças primitivas que já estavam aqui? As mais antigas do planeta Terra, a raça amarela e a raça negra. Vamos lá. A raça negra, África, tronco de origem, é o legítimo proprietário e habitante da Mãe Terra, povo obstinado, persistente, guerreiro e pacífico. Foi necessário aos prepostos de Jesus uma grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. A raça negra foi trabalhada no seu DNA, ela foi moldada, esculpida pela equipe, pela pleiade de espíritos superiores, para que fosse originária desse planeta. Então, quando falamos em raça primitiva, não é primitiva no sentido de atraso, mas no sentido de primário, de primeira, de original da Terra. Mas eles têm uma chaga: acomodação das suas próprias raízes. Eles se fincaram naquele local e lá ficaram, certo? Aí vamos encontrar a segunda raça, raça amarela, Ásia. A China milenária constitui a mais antiga das civilizações terrestres, oferecendo o tipo racial mais homogêneo e mais selecionado do planeta dentre os remanescentes humanos primitivos. É a árvore mais antiga das civilizações terrestres. Eles têm um espírito valoroso. E uma das grandes lições é a resignação, a mansuetude e a doação do povo chinês. Diz Emmanuel: como todos os outros povos da Terra, a cristalização das ideias chinesas vem de um insulamento voluntário, que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza de suas tradições e dos seus ensinos.
ela se isolou, ela se insulou. Então, a chaga chinesa seria o insulamento. Todos anseiam sempre pelo melhor, todos anseiam pela paz, mas ninguém queria abrir a porta para os outros. Ninguém queria sentar no banquete da confraternização universal, sendo únicos. E a China também, apesar da sua riqueza, da sua tradição, principalmente nos seus livros sagrados, como o I Ching, que trata das suas essências espirituais, só hoje, com a doutrina espírita, é que nós conseguimos compreender e penetrar naqueles ensinamentos. E esta civilização grandiosa passa também a carregar uma ferida exposta do insulamento, do egoísmo que se fecha e que quer construir o paraíso dentro de uma muralha. Aí vamos encontrar o terceiro grupo, os egípcios. Primeiro grupo de degredados que viriam compor com os dois povos da terra, os africanos e os chineses, as 6 raças da família humana. Traziam consigo uma evolução que a ciência da época não acompanhava. Menor acervo de débitos. As pirâmides, elas revelam os mais extraordinários conhecimentos. Concentram-se ali os roteiros futuros da humanidade. Cada medida tem a sua expressão simbólica. Por que então eles caíram? O que fez um povo que detinha tamanho conhecimento cair? Nenhum povo teve em seu registro, na sua cultura, a imortalidade e a comunicabilidade com os espíritos como os egípcios tinham. Eles eram os únicos que tinham essa condição de se conectar com o espiritual. Qual a chaga? Nenhuma grandeza espiritual feita sem a construção de sentimento é a grandeza legítima. Foi uma civilização relapsa na educação dos sentimentos e permitiu-se desvios. Porque a única obra de Deus, o que Ele espera de nós, não é uma pirâmide de milhões de toneladas, mas um altar dentro do seu coração. Não adianta ter toda essa estrutura se não tiver o sentimento. Muita inteligência, mas não tinha a empatia, o amor pelo próximo, o sentimento. Se a gente começar a analisar quem foram esses povos, o que eles fizeram, a gente começa a refletir o porquê estamos inseridos num contexto tão difícil ainda nos dias de hoje. Mas esse povo aqui esteve, foi o menos endividado perante a lei. E nós devemos a eles a soma de conhecimentos, principalmente das ciências psíquicas, da imortalidade da alma e da mediunidade. Então a doutrina espírita tem uma dívida inesgotável com o povo egípcio. E diz Emmanuel que a grande maioria dos egípcios, que foi degradado de Capel, já retornou. Mas que alguns aqui ficaram junto ao trabalho com Jesus
para permitir assim a evolução do homem na Terra, porque eles sabiam as armadilhas que nós ainda iríamos encontrar. Então ainda temos capelinos no meio de nós. Vamos lá. O quarto grupo é o povo hebreu. A raça mais forte que vem de Canaã. Fé monoteísta, soberana e imorredora, mas de vaidosa aristocracia espiritual. Palavras de Emmanuel. O mais crente e o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa, a raça mais livre, a mais internacionalista e a mais fraterna entre si. Só para com eles, ninguém mais. Os livros dos profetas israelitas, eles estão cheios de palavras enigmáticas e simbólicas. Então, os seus cânticos de amor atravessaram muitas eras. Viveram com os egípcios, que deixaram seus conhecimentos gravados nas pirâmides. Mas os hebreus deixaram gravados nas palavras do Velho Testamento as pirâmides não feitas de pedra, mas de palavras, de símbolos, desafiando o pensamento, exigindo de nós sensibilidade às metáforas, a parábolas, para penetrar nos segredos do monoteísmo hebreu. Quanta dificuldade temos até hoje, quando lemos o Velho Testamento, de poder identificar o que eles realmente estavam querendo nos trazer. Um palavreado através de metáforas, de parábolas, em que a gente tem que ficar interpretando. Atualmente já conseguimos interpretar. Imagina nos tempos passados, a dificuldade do povo para poder entender o que ali estava. E ele também tem uma chaga, a mesma dos outros. Todos querem um paraíso, o problema é que todos só querem para si mesmos, para o seu grupamento. Diz Emmanuel também que do grupamento de capela é aquele que veio com a maior soma de débitos, o mais endividado da lei divina. E quando pensamos nisso, não é difícil de entender porque Jesus nasceu no meio deles. Porque até mesmo Jesus diria: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Se a gente olhar, vamos trazer para o dia de hoje, como é que está a região lá em que Jesus fez a sua passagem. E eu faço das palavras do Haroldo Dutra, tudo que eu estou trazendo aqui é uma exposição de Haroldo Dutra, que eu trouxe, que eu vi, gostei, disse assim, eu vou passar. E a respeito dos hebreus, ele diz o seguinte, quando ele estava proferindo a palestra: queira Deus não sejamos nós, os religiosos do século XXI, portadores dessa chaga que é exclusivismo, prepotência e o orgulho. Jesus nos livre, nós espíritas, do exclusivismo religioso. Até estamos lá identificando nos dias atuais a intolerância religiosa. Gente, porque nos tempos bem idos, né? Dos hindus. Origem anterior à própria civilização egípcia,
e antecederam os agrupamentos israelitas. Esse agrupamento que abrigou também os arianos, e talvez o povo mais espiritualizado, conhecedores das eras remotíssimas da lei de reencarnação, conhecem técnicas de curas, de meditação, berço das filosofias. Por que caíram? Elevado grau de desenvolvimento das ciências do espírito, fortes raízes de uma vaidade poderosa, cristalização do orgulho religioso. Mais uma vez, religião. E em contato com os povos primitivos que eles estavam, herdeiros de patrimônio espiritual gigantesco, os hindus preferiram escravizar do que educar. Preferiram separar do que se confraternizar. Embora tenham construído uma civilização e uma tradição onde todos os povos da terra beberam quando tiveram sede de espiritualidade, é na Índia milenar que nós vamos encontrar a divisão entre áreas e pares. Separação social truculenta, que até mesmo Gandhi teve dificuldade em remover. Chaga, sempre a mesma chaga. Sempre o mesmo egoísmo, sempre a ânsia de dominar e submeter o semelhante. Sempre esta ferida impedindo o trabalho regenerador do Cristo. Aí, muita coisa já mudou. Mas se formos atualmente ainda, vamos encontrar ela desse jeitinho. Arianos. Iremos encontrar as histórias mais belas, mas as maiores tragédias que abalaram o mundo todo. Esse povo que se misturou com a Índia, mas que saiu peregrinando sem rumo e sem destino, formando todas as nações europeias e influenciando todo o planeta Terra com a sua inteligência, senso artístico e estética. Um povo perdido. E na sua maioria eram espíritos revoltados, principalmente com a condição do seu degredo. Eles tinham a ânsia por conquistar um novo paraíso. Então eles tinham o grito do revoltado: se eu perdi o meu paraíso, vou conquistar um outro na vida. Então, a partir do momento que eles tiveram o senso de propriedade, gerou neles o famoso germe da separação, da ambição, do egoísmo, e aí todos os esforços no bem não foram alcançados. Senso de domínio, inauguraram na Terra as guerras mais sanguinárias, realmente bárbaras. Mas Cristo também sabia valorizar a atividade dos arianos, que era a mais revoltada, mas era a única que se misturava com os selvagens, mesmo que fosse para dominar. Mas eles confraternizavam com os selvagens. Então eles também trouxeram tecnologias, construíram palácios, aquedutos, eram muito inteligentes. Mas eles trazem uma chaga invisível, uma ferida interna e fechada, difícil de ser vista. Por quê? Porque a ferida do ariano é um coração duro, de gelo, insensível. Ele não quer sentir dor.
Então ele não quer sentir saudades, porque ele não quer chorar. É o povo que sentia, que tinha reminiscências do que a gente chama de um paraíso. Eles tinham uma saudade, uma dor natural dentro deles. E eles sabiam que qualquer brecha de sentimento que invadisse o coração deles iria dar uma angústia em sua alma. Então eles tinham saudade de Capela, das pessoas que eles deixaram lá, de tudo que eles deixaram lá. Então a característica desse agrupamento é a revolta. Um povo revoltado e de grandes disputas. Mas é para o coração dos arianos que Jesus sempre destinou os missionários, inclusive ele mesmo. E o que o mais o ariano precisa é de um coração que o envolva, que enterneça o seu coração duro, de gelo. Os tormentos que a terra atravessa, essa guerra do armamento, os desmandos do poder, da economia, todas essas atrocidades que estamos assistindo atualmente, dia após dia, principalmente, é por causa dos arianos que se juntam com as feridas de outros povos. Eles instauraram, infelizmente, na Terra o regime do egoísmo, do orgulho tão grande que é difícil as lições de amor penetrarem no coração desses que vivem. Estamos aí, hein? Uns contra os outros, subjugando povos. Nós nos acostumamos com essa disputa. Nós nos acostumamos com esse clima de guerra. Parece que se tornou natural, que é comum sermos agressivos e dominadores por natureza. E a soma desses povos, então, o entrelaçamento dessas 6 culturas, cada uma com a sua virtude, cada uma com o seu defeito, foram formando então as sociedades no nosso planeta. E eles estabeleceram então um padrão de vida que até hoje dá muito trabalho para os prepostos de Jesus que aqui vem para tentar nos auxiliar. Então tudo que estamos vivendo hoje no nosso planeta é um reflexo dessa carga hereditária que trazemos lá na nossa origem. Continuamos querendo subjugar os povos. E é chegado o tempo em que essas chagas, elas precisam ser banidas do nosso planeta. Elas precisam sair para que uma nova era possa se erguer. Não tem como ser diferente. Como o progresso, já foi falado, é uma lei natural, o universo ele está sempre em movimento, reagindo e evoluindo. E todos os seres estão submetidos a ele. Nada está parado. E da mesma forma que os capelinos foram exilados em outro planeta por não aceitarem uma evolução moral diante das leis divinas, nós, terráqueos, agora também estamos sujeitos a esse exílio. Com um mundo de regeneração se aproximando, esta seleção será realizada. E aqui estamos nós nas mesmas situações que os capelinos. E aí? Será que vamos ser degradados? Ou vamos permanecer aqui nesse planeta?
Então, tudo que foi falado até agora, da nossa origem, dos povos que vieram para cá, a forma como vieram para cá, por que vieram para cá, por que foram degradados, por que foram banidos, só pelo simples fato de não aceitarem as leis divinas. A partir do momento que a gente começar a entender isso tudo, com certeza nós vamos pensar diferente da maneira como nós nos comportamos, porque fazemos parte desse todo que é o nosso planeta, né? E sabemos que toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação de Deus, né? Os animais, eles só destroem porque eles necessitam, enquanto que o homem que tem o seu livre-arbítrio destrói sem necessidade alguma, né? Então, pelo abuso do seu livre-arbítrio, terá que prestar contas e assumir as consequências, né? Então, diante desses acontecimentos que nós estamos vivenciando atualmente, nós não estamos na ignorância, porque já fomos avisados há muito tempo do que viria a acontecer no futuro, certo? Lá no Evangelho de Mateus, o nosso querido amigo e mestre Jesus nos trouxe essa profecia. E lá dizia: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Esse é o futuro? É o futuro que Jesus disse que iria acontecer. É o nosso presente. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos-ão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O fim é catastrófico. Embora nós sejamos constantemente bombardeados por informações, principalmente na internet, apocalípticas, de final dos tempos, o mundo vai acabar. Isso apenas é sensacionalismo. O mais importante está aqui. São as palavras de Jesus, que é o governador do nosso planeta. Participou da criação do nosso lar, da criação e da oportunidade que deu a outros irmãos de outro planeta de virem para esse planeta, para que nós possamos ter um mundo melhor.
ter um fim. O fim será quando este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E isso ainda não aconteceu. Não será o fim das lamúrias, dos prantos, dos choros. Porque a partir do momento que teremos o evangelho de Jesus em todo o planeta, nada mais disso acontecerá. E Jesus nos aconselha a não temer tais calamidades. Não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. E os espíritos superiores, eles ainda nos dizem que já estamos vivendo esse tempo de transição planetária. Que Jesus falou há mais de 2000 anos, hoje nós somos esse futuro. Então nós somos testemunhos, nós estamos vivenciando essa transformação, assistindo a tudo isso, somos partícipes nesse momento. Então, isso não é um castigo, é uma oportunidade que nós estamos tendo de participar dessa transição. E os espíritos superiores dizem: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Está lá na Gênesis, capítulo 18, item 1. E continua. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de se transformar por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, achamos que o nosso planeta vai sucumbir de repente. Pode desaparecer? Pode. Mas outro surgirá. Tudo está sendo criado e recriado, nada está parado. Mas um dia o planeta Terra poderá deixar de existir naturalmente. Mas se for obra do homem, as consequências a gente já sabe, né? Allan Kardec disse o seguinte: entramos cada vez mais no período transitório, que deve levar à transformação orgânica da Terra e à regeneração de seus habitantes. Aqui. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, disse: antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os devarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Não é o que estamos vivenciando? Está no livro Transição Planetária. Aí vocês vão me questionar: por que aumentaria a crueldade no mundo antes da transformação da Terra, se o Espiritismo nos diz que nós progredimos sempre? Aí Dr. Bezerra de Menezes faz a seguinte explicação: sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram
em cárcere privado por muitos séculos. E agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem e de optar pela loucura a que se tem entregado. E esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio e do planeta, irão ao exílio em orbes inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando os seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. Por outro lado, os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta obra para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Então, dessa forma, os maus que saem dos seus esconderijos, os bons também estão vindo para auxiliar no nosso processo evolutivo. Divaldo Franco, em algumas de suas palestras, ele fala de uma iluminada estrela que se chama Pleiade, de onde estão migrando para a Terra espíritos de alta estirpe, a fim de prepararem o nosso mundo de regeneração. Aí ele fala lá que a partir de 1972, o sistema solar começou a entrar em uma nova faixa de fótons de auxílio, de onde vem recebendo uma luminosidade peculiar. E desde então vem ocorrendo uma migração de espíritos para o nosso planeta, a fim de incrementarem aqui uma nova cultura de elevação espiritual. Esses espíritos mais elevados estão chegando com uma missão transformadora a este nosso planeta, de onde, por sua vez, os espíritos rebeldes terão de migrar para mundos inferiores. Então, já está sendo iniciada essa seleção, né? E o Espiritismo, ele veio nos auxiliar nesse momento de transição. E nós não somos espíritas por acaso. A Terra, ela está realmente passando por um momento crítico. E nós, como espíritas, precisamos entender a nossa responsabilidade diante de tudo que nós estamos vivendo. Nós assumimos na vida espiritual responsabilidades para este momento. Então, que nós possamos nos ajudar para que a nossa compreensão do sentido e da natureza do Espiritismo, da sua importante missão na Terra. Então, ajudemos o Espiritismo a cumprir esta missão, né? Então, nós precisamos enfrentar tudo isto que está acontecendo com confiança em tudo que nós já aprendemos com a nossa doutrina espírita, com a fé racional que temos em Deus e nas suas leis imutáveis. O espírita, ele não teme a morte porque sabe que a morte não existe. Se por acaso acontecer algo na natureza e que venhamos a desencarnar por alguma situação, nós sabemos que nós não vamos morrer, porque apenas vamos deixar um corpo físico, mas nós somos seres viventes e vamos retornar à nossa pátria espiritual, né? Ai, ai. E para passar por essa transição,
precisamos desenvolver a mansidão em nós, aprender a revidar o mal com o bem, a ter paciência conosco e com os outros, a ser amável e doce com o próximo e ser moderado nas nossas ações, buscar a transformação interior, se esforçar a melhorar a cada dia. Não estamos órfãos de informações. Jesus nos preparou para este momento. Precisamos ter confiança em tudo que Ele nos ensinou, na oportunidade que nos é dada. Temos aqui a codificação trazida por Kardec, que nos mostra, nos ensina do porquê que estamos inseridos nesse planeta, para onde vamos, de onde viemos, qual a importância de cada ser, a importância de cuidar da casa a qual nós habitamos. E nós somos realmente a voz de Jesus para que possamos consolar a humanidade, trazendo todos os ensinamentos que Ele nos trouxe, levando a tudo, levando ao nosso próximo, mostrando que esse planeta está num momento de transição para que uma nova geração venha, que já está entre nós, como foi falado antes, desses que estão vindo da constelação de Pleiade. Já estão entre nós. Essa geração aqui vai saindo aos poucos, a nova vai chegando. E esse planeta realmente vai se transformar num mundo muito melhor e muito mais feliz. A Terra é e vai passar pela sua regeneração, que será um mundo de cura, um mundo escola, um mundo que ensina e que oferece a oportunidade para todos nós, para que possamos curar a nossa consciência com a lei divina que rege o nosso destino. Que possamos então ser mansos e pacíficos, que sejamos herdeiros da terra